Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Voltei aqui para fazer mais um vídeo da continuação da Bíblia. Estou meio sumida, faz alguns dias que eu não gravei nada, né? Por motivos pessoais. Mas hoje, Deus, eu estava orando, falei, não, preciso voltar a gravar os vídeos da Bíblia, né? Que a gente sabe que a Bíblia é a boca de Deus falando com nós, a humanidade. No último vídeo eu li até os 5 de Josué, né? Então, gente, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha e deixa o like. Antes de eu começar a ler a leitura, eu estava fazendo uma observação, assim, né, nos vídeos, que eu percebi, assim, que é de pouco alcance, né? É quando a gente fala de Deus, da Bíblia, vem falar assim, a gente vê que nem todo mundo se interessa, né? Que quando é vídeo de outras coisas é bem assim, a gente vê que tem muitas mais visualizações, muitos mais canais. Mas eu estou aqui na plataforma do YouTube, eu tô gravando, não tô gravando os vídeos por causa de dinheiro, pra ficar rica, né? Nada disso, pra ter, né, ganhar dinheiro. Mas eu quero mesmo fazer o que é a leitura da Bíblia, que foi o que tocou no meu coração, né, eu senti no meu coração, e fazer assim vídeos pequenos, curtos, não muito longos e compridos, né, pra ficar muito cansativo. E para as pessoas, né, que se interessar, quiser escutar, quiser ler, às vezes a pessoa não tem tempo de ler, não tem tempo de estar na pressa, na correria, né, são curtos, no máximo meia hora, é rapidinho, né? Então, gente, tem muita conversa, desculpa aí, e vamos embora para a leitura da Bíblia. Nós vamos começar aqui em 6 agora, de Josué. E o início diz assim, esse negócio aqui tem um negócio que tá balançando aqui, tá me deixando eu o tic-tac, tic-tic, gente. Então, vamos iniciar aqui no 6º. E o título do 6 começa assim: Jericó é destruída, Raabe é salva. Como a gente viu aqui antes, né? Raabe era uma prostituta que ela morava lá na cidade de Jericó. Ela morava sobre os muros, a casa dela sobre o muro em Jericó. Então, gente, sem muita conversa, vamos iniciar a leitura aqui no 6º. E eu vou ler nessa outra Bíblia que a letra é maior. Essa aqui não tem coisa, né? Mas ali tem. Vamos ver aqui. 6 de Josué. Essa Bíblia aqui eu não gostei muito, que ela não tem subtítulo. Ela vai direto, e na outra ali tem. Conforme você vai lendo, vai ter no subtítulo. Mas, sem muita conversa, vamos iniciar aqui no 6. O 6 se inicia assim: Então, Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, eu seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado. E o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passa adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca com os sacerdotes, indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento, e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas, e os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente, soprando as trombetas. E no 2º dia eles rodearam a cidade,
uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que, no 7º dia, eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade, da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na última vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito, e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou, quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade, e tudo o que estava na cidade. Eles destruíram por completo a fio da espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher, e tudo o que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo o que nela estava queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar essa cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito e no seu filho mais novo. Haverá de colocar as suas portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. 7. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel. Ele lhes falou, dizendo: subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e viram Ai. E não faças com que todo o povo se fadigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Zebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor, até o anoitecer, ele e os anciões de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: ah, ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste esse povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus? Para nos destruir? Quem dera Deus tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virá as costas diante dos teus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor, extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás para com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram das coisas amaldiçoadas, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram
as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo. Ele é tudo o que possuir, pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel. Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá. Ele trouxe a família de Zerá, homem por homem. Ezabide foi apanhado. Ele trouxe a sua casa, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: filho meu, eu te rogo da glória do Senhor, ao Senhor Deus de Israel, e faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizeste, não o esconda de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shequels de prata, e uma cunha de ouro que pesava 50 shequels, eu os cobicei, e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiro, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda, e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele possuía. E os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo, depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedra, até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor, até este dia. 8. E o Senhor disse a Josué: não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra, e levanta sobre a Ai, vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó. E seu rei, somente o despojo e o seu gado tomarei para vós, como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e todo o povo de guerra, para subir contra Ai. E Josué separou 30.000 homens, fortes e valentes, e os enviou à noite. Ele lhe ordenou, dizendo: vede vós, permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados. Eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade. E sucederá que, quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos de diante deles. Pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade. Pois eles dirão: eles fogem diante de nós, como da primeira vez. Por isso fugiremos de diante deles. Então levantar-vos-eis da emboscada, e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregá-la nas vossas mãos. E será que, quando vos tiverdes tomado a cidade, vós porei a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor. Fareis, veja, eu vos ordenei. Portanto Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada, e permaneceram entre Betel e Ai, ao lado oeste de Ai. Mas aquela noite Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo, e contou ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo de Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra, que estava com ele. E aproximaram-se e chegaram diante da cidade, e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai. E eles tomou cerca de 5.000 homens, e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita, a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale.
E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado, diante da planície. Mas ele não sabia que havia homens deitados em emboscada contra eles, na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los. E elas perseguiram Josué, e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai, ou em Betel, que não tivesse ido atrás de Israel. E deixaram a cidade aberta, e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar. E logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram. E se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até os céus. E não tiveram forças para fugir, nem por este, nem por aquele caminho. E o povo fugiu para o deserto. Se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim eles estavam no meio de Israel, alguns deste lado e alguns daquele lado. E eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai, e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo, no deserto, no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos todos os israelitas retornaram para Ai, e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão, com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si, como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai, e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até esse dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore, até o entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore, e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel, e os seus anciões e oficiais, e os seus juízes, ficaram de pé deste lado da arca, e naquele lado diante dos sacerdotes. Os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio, metade deles de frente para o monte Gerizim, e metade deles de frente para o monte Ebal. Como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente que eles abençoassem o povo de Israel. E, depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. 9. E sucedeu que, quando ouviram sobre essas coisas, todos os reis que estavam nesse lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, de fronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcias. Foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinhos velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados. E usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e amofado.
Eles foram até Josué no acampamento de Gilgal e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante. Agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhe disse: Quem sois vós? E de onde vinde vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-lo, e dizer-lhes: Nós somos servos, vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente nas nossas casas, para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora, vede, ele está seco e está mofado. E essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas, e estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos, em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões, e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um pacto com eles, para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhe juraram. E sucedeu que, ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos, e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram, e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, agora não podemos lhe tocar. Isso lhes faremos, nós deixá-los-emos viver, para que a ira não vos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhe disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam prometido. E Josué os convocou e eles lhes falou, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso, vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira e tirador de água, para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: Porque com certeza foi dito aos seus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vos destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós que fizemos isto. E agora, vede, estamos na tua mão. Como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim eles o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até esse dia, no lugar que ele escolhesse. Então, gente, eu vou parar aqui no final do 9. Vou ler aqui até o 9. São muito longos os capítulos. E depois a gente inicia aqui no 10. Então, como a gente viu aqui, né? Deus prometeu dar Jericó e as cidades da planície na mão do povo de Israel. Daí, eles ficaram 7 dias rodeando a cidade. Todos os dias eles iam com a arca, com os tocadores da trombeta feita de carneiro, e tocava e voltava para o acampamento. No último dia, eles deram 7 voltas, rodearam em volta, né? Daí Deus pediu para, quando eles terminassem de rodear, que eles gritassem. Daí depois que eles rodeou e trocou a trombeta, daí o povo gritou, daí caiu tudo, os muros caiu e eles invadiram a cidade. E Deus falou que não era para pegar nada, né? E que era matar todos. Tanto os homens, as mulheres, matou tudo. Que a única coisa, e que não era para nenhum dos povo cobiçar nada, porque a cidade era maldita, as coisas eram malditas. E a única do povo lá que foi salva foi Raabe, como a gente viu no anterior, que porque ela pegou, quando os espias foi lá, que Josué pediu para ele ir lá espiar a cidade, ela pegou e guardou eles, deixou eles escondidos para eles não serem mortos. E ela pediu que quando eles voltassem, porque já sabia da fama do povo de Israel, que Deus estava com ele, e tudo que eles pegavam, Deus ia na frente destruir. Daí eles fizeram um pacto com ela. E foi o que aconteceu quando eles voltaram para invadir a cidade. Eles tirou ela da casa, tirou todos os parentes dela, e ela ficou morando, né? Como a gente viu aqui no texto. E no final,
O que acontece é que depois que eles estão invadindo a cidade, estão no acampamento, que esse povo aí enganou o povo de Israel, dizendo que morava bem longe, distante da cidade deles, mas não, eles moravam próximo e enganaram Josué e acabou fazendo um pacto com Josué. Só que daí, quando Josué não foi pedir, não forçou com Deus, não orou, não teve contato com Deus antes para saber, né? Ele foi fazendo as coisas e acabou depois sabendo que foi enganado, porque eles moravam do lado. E daí eles ficaram sendo escravos lá, como cortador de madeira e tiradores de água. Por quê? Porque eles sabiam, eles ouviram o que tinha acontecido em Jericó e acontecido na cidade de Ai, então assim, o povo também temia, porque estava com medo deles. Aconteceu mesmo com eles. Então, como assim a Bíblia diz, né? Que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que primeiro conversar com Deus, para Deus, né? Tá à frente dos nossos negócios, à frente de tudo, para Deus iluminar nossos caminhos, iluminar. A gente não fazer as coisas por vontade própria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A gente sempre tem que estar. Porque quando a gente coloca Deus em tudo, gente, em tudo, vai ser vitória. Não tem derrota. Quando Deus está à frente, é vitória, não é derrota. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando das leituras. Espero que vocês compartilhem com a família, com o amigo, com o vizinho, que vocês conhecerem. E assim, um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos, gente, ler a Bíblia, o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, beijo para todos vocês. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim o nosso bom Deus permitir.